Bom dia, amada igreja. Dá uma saudação que Jesus quer do lado. Vira o notebook. Bom dia aos irmãos que estão nos acompanhando pela rede social. E a graça e a misericórdia do Senhor alcance a vida dos irmãos, repouso em cada coração. Amém? Nós vamos estar lendo o texto do Evangelho de Lucas. Capítulo de número 24. O último capítulo de Lucas. Vou pedir para que os irmãos, com a permissão do pastor, permaneçam com suas Bíblias abertas, e nós vamos fazer um passeio bíblico também. Para que todos juntos possamos estar acompanhando aqui a evolução da mensagem. Lucas capítulo 24, a partir do versículo 44 ao 49. Lucas 24, de 44 a 49. Diz assim a palavra do Senhor. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importa se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito, porque Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Gostaria que a igreja repetisse comigo, verso 48. Vós sois testemunhas destas coisas. Vamos repetir mais uma vez para ficar bem bonito. Vós sois testemunhas destas coisas. Agora vamos fazer diferente. Você vai personificar este versículo para você, dizendo: eu sou testemunha destas coisas. Vamos lá? Eu sou testemunha destas coisas. Amém. Prosseguindo. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Até aqui. Amém? Na introdução desta mensagem, escrevi o seguinte: o Evangelho de Jesus Cristo, segundo o testemunho de seu discípulo Lucas. Cristo foi traído, foi entregue nas mãos dos líderes do Sinédrio, uma espécie de supremo tribunal das questões religiosas da nação judaica. Foi condenado à morte por dizer a verdade a seu respeito. Mais tarde, foi conduzido à presença do governador romano, Pôncio Pilatos, para ser julgado e sentenciado à pena de morte por ter sido acusado de reivindicar o reino no lugar de César.
A multidão, incitada pelos inimigos de Jesus, clamavam para que Pilatos o condenasse à crucificação. Pilatos atendeu ao pedido do povo. Soltou da prisão um homem por costume romano e autorizou a crucificação de Cristo. Tudo isso sucedeu, inclusive a ressurreição do Senhor Jesus, para que se cumprissem as Escrituras Sagradas que no passado foram preditas pelos profetas. Os dias finais de Cristo sobre a terra foram marcados por vários acontecimentos e declarações que ecoam até os dias de hoje. Nós fomos chamados para ser mártires. Do grego, que significa testemunhas sobre todas essas coisas. E nós vemos, já no início do capítulo de Lucas, eu vou falar aqui sobre os testemunhos contidos nesse texto. No Evangelho de Lucas, capítulo 24. Em primeiro lugar, nós vemos o testemunho dos anjos. O testemunho dos anjos acerca da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim está narrado. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e baixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado ao 3º dia e ressuscite. Nós podemos também dizer que este é o testemunho do céu para a humanidade. Não foram homens de carne e osso que lá estiveram para presenciar esta ressurreição, pois ela já estava escrito na eternidade. Assim se cumpriu as Escrituras Sagradas. Não era possível a morte reter aquele que vive para sempre. E nós somos testemunha dessas coisas. Em segundo lugar, temos o testemunho das mulheres. Abro um parêntese aqui para parabenizar as mulheres. As mulheres foram privilegiadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Elas ocuparam um lugar de primazia da sua ressurreição e da sua aparição aos 11 discípulos. Os discípulos estavam amedrontados, estavam com medo, estavam receosos, entristecidos. Mas as mulheres buscaram forças em Deus e foram até o sepulcro. E lá tiveram aquela feliz, exuberante surpresa do Senhor aparecer para elas. Que coisa gloriosa! Por isso eu parabenizo as mulheres de modo geral. Prosseguindo. As mulheres se lembraram das palavras. Olha só, elas se lembraram. Isso significa que elas guardaram as palavras de Jesus no coração. E que Jesus disse que ao 3º dia ressuscitaria. Elas guardaram essas palavras. Porque senão o texto não diria, elas lembraram das palavras. E voltando do sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos 11 e aos demais. E eram Maria Madalena, Joana
Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhes pareciam como desvario e não as creram. Os discípulos ainda cometeram esse grave erro de não crerem o testemunho das mulheres. E não foi só uma, duas ou três mulheres. Lá estavam mais de 3 mulheres falando que o Senhor ressuscitou. Mas mesmo assim eles não acreditaram. Por isso que Jesus, quando fala com os 2 discípulos de Emaús, diz: honestos e tardos de coração para crer. Vocês leram as Escrituras, vocês ouviram minhas palavras, e mesmo assim vocês esqueceram. Não permita que as circunstâncias desta vida façam com que você se esqueça das palavras gloriosas do nosso Senhor Jesus Cristo. Não permita isso, porque o mundo, a carne e o diabo combatem contra o avanço do Evangelho, contra o avanço da igreja. E você está na linha de frente, você está na infantaria. A primeira barreira contra o reino das trevas, para que ele não avance, é eu e você. Por isso que nós não podemos permitir que as circunstâncias desta vida, deste mundo, nos impeçam de ser testemunhos da ressurreição de Cristo e da salvação. Em terceiro lugar, o testemunho dos 2 discípulos de Emaús. Os irmãos conhecem a história, eu não vou aqui lê-la. Mas há aqui 3 versículos que me chamam muita atenção. Eles disseram, no verso 32, eles disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Ele está falando de um sentimento muito profundo, um sentimento que deve existir na alma do discípulo de Jesus Cristo. Aquele coração que arde ao ler a palavra dele, ao meditar na palavra dele, ao estudar a palavra dele. Infelizmente, porque muitos hoje de dentro da igreja estão caindo em pecado. Muitos estão caindo. É triste. É muito triste isso. Se fosse um simples membro de igreja, uma ovelha simples, talvez o peso não seria tanto. Mas o pior acontece e está acontecendo. São líderes, são pastores, são bispos, são apóstolos. São esses que estão caindo. E, por consequência disso, muitas ovelhas acabam abandonando a congregação, coisa que a palavra de Deus diz que esta prática não é para que seja imitada ou feita. Infelizmente está acontecendo isso. Nós precisamos resgatar o sentimento, ao ler a palavra de Deus, de que é verdadeiro e que o autor dessas santas palavras está ao nosso lado, ou melhor dizendo, está dentro de nós, nos guiando nessas sagradas palavras. O seu coração precisa arder quando você pegar na Bíblia e ler e estudar. Amém?
Depois que estes discípulos tiveram um encontro com Cristo, Cristo se apresentou a eles. E na hora em que Cristo partiu o pão diante deles, Cristo desapareceu instantaneamente. E a partir desse momento eles decidiram: vamos contar que o Senhor ressuscitou. E eles foram e deram esse testemunho. Ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Que coisa maravilhosa. Em quarto lugar, o testemunho do próprio Cristo vivo. Cristo, ele se apresenta naquele cenáculo, naquela casa, naquele lugar onde os discípulos estavam acuados, amedrontados, com medo de saírem às ruas. E naquele meio Jesus se apresenta. E Jesus, falando a eles destas coisas, ele disse, primeiro Jesus faz uma saudação a eles: paz seja convosco. Olha que curioso, os discípulos estavam amedrontados, atribulados, com medo. Se Cristo não aparecesse, será que eles sairiam de dentro daquela casa? O que os irmãos acham? Será que eles sairiam daquela casa para pregar sobre a ressurreição? Lembremos antes que eles se portaram de forma incrédula. Não acreditaram no testemunho das mulheres. E também duvidaram do testemunho dos dois discípulos de Emaús. Porque eles ainda não haviam visto Jesus. Tem muitos, infelizmente, que querem primeiro ver para depois crer. Igual Tomé. Não, tem que aparecer na minha frente para eu me converter. Só palavras para mim não é suficiente, não basta. Jesus tem que aparecer na minha frente. Pobre alma. Se essa pessoa não se converteu, ouvindo a mensagem, será que quando Cristo se apresentar diante dela, haverá tempo de se converter? Quando Jesus vier a esta terra, ele não vai vir mais como Salvador. Ele virá como juiz para dar a sentença. Aí não haverá chance mais. Espero que as pessoas que Deus tem colocado diante de nós e tem nos dado a oportunidade de testemunhar sobre Cristo, e essas pessoas não se converteram, quando estiverem diante de Jesus, elas não terão desculpas, não terão como se excusar, desta realidade. Não haverá argumento. Você recebeu a visita do meu servo. Você recebeu a visita da minha serva. Você trabalhou com o meu servo. Você estudou com a minha serva. E lá, minha serva deu testemunho de mim. E você não creu. É muito triste isso. Mas nós fazemos a nossa parte. Nós procuramos viver o Evangelho e aplicá-lo à nossa vida.
Então Jesus se apresenta a ele e diz: paz seja convosco. Vocês precisam ter paz, primeiramente. Precisamos de trazer esta paz dentro de nós. Essa paz, por isso que eu digo que a palavra paciência, ela é junção de duas palavras, a ciência e a paz. Porque você tem que ter entendimento que esta paz, ela te dá domínio próprio, para você raciocinar, para você não permitir que as situações adversas roubem a tua paz, roubem aquilo que você já recebeu do Senhor Jesus. Em Apocalipse está escrito: guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Guarda o que você recebeu, porque um dia você vai precisar usar. Por isso que é importante diariamente estarmos nos alimentando da palavra de Deus. Todo dia. É todo dia que o soldado, quando vai para a guerra, ele está trajado adequadamente. Ele está vestido da sua farda. Mas na linguagem bíblica, é couraça, é armadura, é portando suas armas, tanto de ataque como de defesa, ofensiva e defensiva. Todo dia. Não esqueça, ao sair de sua casa, eleve uma palavra de oração a Deus. Leia pelo menos um versículo da Bíblia. Faça dele a sua fonte de meditação o dia todo. Porque o Espírito Santo, no momento oportuno, vai fazer você lembrar dessa palavra. Que alguém estará precisando ouvir. Amém? Então, guarde o shalom, a paz, dentro do seu coração. Jesus continua dando seu testemunho. Porque estáis perturbados, e porque sobem tais pensamentos ao vosso coração. Veja as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois o Espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não o crendo, ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. E disse: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Jesus aqui ele está dando testemunho de si mesmo e mostrando para os discípulos que as Escrituras também dão testemunho sobre ele. Por isso que é vital que guardemos a palavra de Deus no nosso coração, pois ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Em quinto e último lugar, caminhando para a conclusão. Lá no verso 45 de Lucas 24 diz: Então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito. Assim está escrito. Eu costumo usar essa expressão. Assim está escrito na Bíblia. A Bíblia diz assim, assim e assim. Não é segundo eu, é segundo a palavra de Deus, é segundo a Bíblia. Se a pessoa for te contestar, terá que contestar a Deus, contestar a Bíblia. Porque
Bíblia é a mais pura verdade, a palavra de Deus. Ela não tem como mentir. Deus não mente. Diz a palavra. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então nós temos o testemunho das Escrituras diante dos nossos olhos. Assim está escrito. E Jesus diz mais: assim convinha que Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Aqui Jesus, ele também já está sinalizando para os seus discípulos, sinalizando para a igreja, que a igreja precisa levar esta mensagem para todos os lugares da terra, para todo homem, para todas as nações, para cada indivíduo. Aqui nós vemos aqui a obra missionária que é realizada nos 4 cantos da terra. A palavra de Deus está sendo semeada. Os sinais estão acontecendo. Em breve Cristo virá. Mas Cristo faz uma seguinte pergunta: eu acredito que vai haver esse silêncio também, pastor. Cristo vai fazer a seguinte pergunta: quando o Filho do Homem vier, ele achará fé na terra? Quando o Filho do Homem vier, ele achará fé em você? Eu não posso falar por você. Eu posso falar por mim mesmo. Eu só posso responder por mim. Eu vou lutar contra o mundo, contra a carne, contra o diabo para manter a minha fé. Eu aconselho você a fazer o mesmo. Porque quando Cristo vier, ele vai encontrar fé na terra, sim. Deus também procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Então ele vai achar fé na terra e vai achar verdadeiros adoradores. Amém? Que você seja um deles. No verso 48, que traz justamente o tema da nossa mensagem: e destas coisas sois vós testemunhas. Eu quero encerrar com uma ilustração. Um pastor estava de viagem embarcada para uma determinada região, fora do seu país. Foi para o aeroporto e chegou o horário do embarque. Ele embarca no avião, se assenta e fica quieto, meditando. Aí eles, em volta, as pessoas estão chegando, arrumando as bagagens, se assentando, se ajeitando, rindo, brincando, o celular no ouvido, falando, ou estão vendo alguma mensagem. Enfim, o comportamento normal de quem está se preparando para viajar de avião. Alguns irmãos aqui com certeza já sabem como é que é essa rotina. Pois bem, o comandante da aeronave comunica, aperta os 600 que vamos decolar. O avião faz aquela manobra, está sendo a pista, tudo. Está pronto para decolar. E aciona os motores, potência máxima. O avião decola. E aquele pastor, ainda quieto, sentado lá na sua poltrona. E as outras pessoas conversando, brincando, vendo a paisagem. Chega num dado momento, durante o voo,
Aquele pastor se levanta da sua poltrona e olha a sua volta e diz: vocês precisam se arrepender de seus pecados e entregar a sua vida a Jesus. E ele senta e fica quieto novamente. Um silêncio total. Muitas pessoas ficaram surpresas com aquela atitude daquele pastor. Alguns criticaram, outros ficaram pensativos. Alguns disseram: maluco. Pois bem, a viagem prossegue. De repente, o avião começa a chacoalhar, começa a balançar, começa a sacudir. De repente, todo mundo sente que o avião dá uma queda. E pânico geral, as pessoas começam a gritar: socorro, socorro, eu acredito em Deus, eu não quero morrer, meus negócios, o que eu vou fazer? Minha família, eu tenho família, meu filho nasceu agora. Começa o desespero dentro do avião. Talvez fosse a primeira vez que as pessoas estivessem viajando. Pois bem, aí o comandante do voo havia esquecido de comunicar que o avião é normal passar por turbulências aéreas. É normal passar por turbulências. Aí as pessoas vai, graças a Deus. Ok? Prossegue viagem, o avião aterriza. Antes das portas se abrirem para as pessoas descerem, aquele pastor se levanta novamente e diz: vocês precisam se arrepender de seus pecados e entregar as suas vidas a Jesus. Acabou. Ele sai do avião, pega o seu táxi e vai. Qual foi a reação de algumas pessoas? Foram várias. Mas imaginemos, algumas ficaram indiferentes. Receberam aquela palavra ali, receberam aquele impacto na hora, mas depois que aquela situação terminou, elas voltaram às suas vidas normais. É igual a semente, né, que Jesus disse que caiu entre pedras, né? Ficou frutífero. Outros deram mais importância para os seus negócios. Não, eu tenho que ganhar mais dinheiro, eu tenho que fazer minha empresa crescer mais. Foi o que você vai fazer, seu negócio, sua produção, sua carreira de sucesso. Mas poucos acolheram aquela mensagem. Guardaram no coração, ficaram meditando, cogitaram: se o avião caísse, e se eu morresse, o que seria de mim? Eu ficaria perdido. E buscaram uma igreja verdadeiramente que pregasse a Cristo Jesus como Salvador. E ali entregaram suas vidas. Essa ilustração é para que nós percebamos a importância de uma vida de testemunho. Ainda que nós não venhamos a ver aquela vida sem entregar a Jesus, mas a semente foi lançada naquele coração. Amém? Que Deus a todos abençoe, em nome de Jesus. Obrigado, pastor, e a liderança desta igreja pela oportunidade.